Israelita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho e nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te e vai para o lado oriental, e esconde-te junto à fonte do Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos povos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se Elias, e habitou junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. E os povos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passado alguns dias, o que aconteceu com a fonte? O que aconteceu com ela? Secou-se. Porque não chovia sobre a terra. Deixa aberto aí a sua Bíblia nesse texto. Elias foi um dos maiores profetas que já viveu num período da Bíblia, um dos maiores dele. Elias, a Bíblia fala que ele exerceu o seu ministério no Reino do Norte, durante os reinados de Acabe e também do rei Acasias. É interessante alguns dados. O nome Elias significa Jeová é Deus, ou Jeová é o meu Deus. Quem era Elias? A Bíblia fala que chama de Elias o Tesbita, uma localidade ali da região de Gileade, a leste do Rio Jordão. É interessante que a cidade de Elias, ela só é mencionada aqui. Em nenhum outro lugar você encontra uma menção acerca da sua cidade. Na verdade, a cidade de Elias era um lugar algum, né? Ou a gente poderia dizer que era nenhum lugar e lugar algum. Não tinha nenhuma importância naquela época. O mais ilustre personagem dessa cidade foi Elias. E através dela que passou-se a conhecer ali dessa cidade. Elias, apesar da sua origem humilde, apesar da sua função, da sua situação, ele desafiou o maior império, o maior poder da época, Jezabel, junto com seu perverso marido Acabe. Jezabel tinha um plano em mente, queridos. E o plano dela, como seguidora de Baal, ela estava decidida em extinguir a adoração ao Deus verdadeiro ali. É interessante que o nome Baal significa Deus da fertilidade, o que enviava chuva, que enviava colheitas abundantes. E é por isso que a Bíblia fala que Elias orou e durante 3 anos e meio não caiu o quê? O que não caiu? O que não caiu ali, queridos? Chuva. Ou seja, o Deus de Israel, através da oração de Elias, foi a afronta para o Deus Baal. Mas há algumas situações na vida da gente, querido, que de vez em quando as coisas elas mudam. Veja, Deus ele mandou Elias para estar ali na fonte do Querite. Ali naquele local havia sombra, água fresca, uma água gostosa para se tomar, um local de tranquilidade. Estava calor, Elias dava um mergulho ali no ribeiro e se banhava. Ele estava com fome todos os dias, pela manhã e pela noite. Vinha um corvo e trazia um hambúrguer pronto ali para Elias. Não era hambúrguer? Era ou não era? Quase. Era carne vegetal, era carne boa. Era ou não era? Não era hambúrguer? Carne. Pão com o quê? E o hambúrguer o quê? Era pão com carne? Não é, né, Bidel? Vai que ele plantou uma horta ali, ele colheu o seu tomate, o seu alface. Então veja, queridos, Elias, ele estava em uma vida boa, uma rede, sombra, água fresca, talvez um coco, um mergulho, um alimento na hora certa. Mas a Bíblia fala que num dado momento, o que aconteceu com a fonte dele? Secou. O que aconteceu, Jéssica? A fonte o que, queridos? Secou. A fonte secou. De vez em quando, a fonte da nossa vida, ela seca. O dinheiro, a família, a saúde, os amigos, o trabalho. Pode chegar um momento em que a dificuldade, ela bate a nossa porta. Elias vivia dias difíceis.
ele era profeta de Deus, mas ele viveu um período em que os profetas de Deus, eles não tinham respeito da igreja. Eles eram perseguidos ali, eram mortos, os valores estavam invertidos, porque Jezabel, esposa de Acás, havia lançado uma matança, uma perseguição ao povo de Deus, havia lançado ali, querido, na realidade, uma perseguição aos profetas de Deus, e os valores acabaram estando invertidos ali. Algumas das pessoas da igreja do Novo Horizonte, lá em Jerusalém, elas não queriam ouvir a verdade, a mensagem. Você vai lembrar que houve uma época que haviam 50 profetas escondidos aonde? Quem lembra? Hã? Onde? Na caverna. Numa cisterna ali? Na caverna. Não entendi, Jéssica. Não, estavam escondidos numa cisterna. E ali eles eram alimentados com água e com pão. Imagina, queridos. Depois eles foram para o monte, né? Mas imagina, estavam escondidos ali da própria igreja de Deus, porque eles eram perseguidos a mando de Jezabel. Quem matasse um profeta ganharia dinheiro, ganharia favores da rainha, porque ela queria acabar com toda a fé ali em Israel. Eles eram caçados como animais, queridos, caçados ali. Então veja a situação. Acabe ele casou-se com Jezabel. Jezabel era uma princesa idólatra, temida por todos. Ele era um homem mimado, ele era o rei, mas quem mandava era quem? Quem mandava? Jezabel, né? E hoje o tempo mudou, quem manda na sua casa? Hã? Deus. Hã? Quem manda lá, Jéssica? Fala aí. Antigamente era eu. Hoje em dia tem espaço para que ele faça isso. Mas hoje Deus Mas você está dando espaço para que ele faça isso? A seu mano. Né? Ó, esse mês eu vou deixar você mandar. Uma palavra ali, sempre É, sempre é sua. Veja que é isso. Ele é cabeça e pescoço, né? Na época de Israel, Acabe era o rei, mas quem é que mandava? Quem mandava? Essa coisa. Jezabel, ela que comandava tudo, querido. Ela comandava toda a situação. E você vai lembrar de uma história, quando Acabe, ele desejou adquirir a vinha de Nabote. E quando ele chega e faz a proposta para Nabote, em poder comprar a sua vinha, a sua plantação, Nabote então responde: peraí, essa vinha veio do meu bisavô, que passou para o meu avô, que foi herança de meu pai, que passou de herança para mim, e que vai ser herança também para os meus filhos, eu não tenho como vender. E quando ele ouve um não, Acabe volta para casa, e ele então se tranca no palácio. Naquele dia ele não desceu para jantar. Na manhã seguinte, ele não apareceu no café da manhã. Quando chegou a hora do almoço, ele não deu notícia. E Jezabel então pergunta: cadê Acabe? E os seus servos então dizem: está no quarto chorando. Mas por quê? Não, ele está no quarto chorando porque Nabote não quis vender a vinha para ele. Jezabel chega no quarto de Acabe e pergunta para ele: você não é homem? Desce e come, porque amanhã a vinha de Nabote será o quê? Sua. E você conhece o resto da história. Jezabel aluga testemunhas falsas que acusam Nabote de ter blasfemado contra o Deus de Israel. Nabote é condenado à morte e a vinha passa para as mãos ali de Acabe. Mais ou menos nessa época, Elias entra em cena. Elias ele passou um bom tempo sendo alimentado pelos corvos. Deus então chama Elias de volta. Eu preciso que você volte e se apresente diante de Acabe. Elias teme, querido, porque ele sabia que se apresentar diante de Acabe era a mesma coisa que colocar a sua cabeça numa bandeja para que Jezabel pudesse cortar ali. E é interessante que Elias, ele, a despeito de tudo aquilo que ele tinha, ele temeu a mulher, de tudo aquilo, todos os milagres, veja, não tinha chovido por causa da oração de Elias. E a despeito de tudo isso, ele acaba temendo uma mulher, não temia Acabe. Quando eu estava na escola,
Antes de entrar para a igreja, eu gostava muito de brigar. Você brigava na escola? Não? Eu gostava muito de brigar. Toda semana eu brigava na escola, não sei na mão com alguém. Geralmente eu brigava fora da escola. Porque lá em casa, até hoje, tem uma regra. Né? Minha mãe, ela trabalha e ela não aceitava ser chamada na escola. O dia que minha mãe era chamada na escola, ela ouvia a diretora falar, e ela então, depois que ouvia a diretora falar, e a diretora falava: olha, seu filho, sua filha ficou de castigo por causa disso, aquilo outro, é por isso que a gente chamou a senhora aqui. Minha mãe ouvia e dizia assim: olha, eu peço desculpas à senhora, mas eu garanto que nunca mais meu filho vai dar problema aqui na escola. A diretora agradecia e ela então pedia: eu posso ir ali na sala dar uma palavra para o meu filho? Pode, é a terceira porta direita. Quando minha mãe chegava na sala, a gente mijava na roupa, dentro da sala, na hora. Que minha mãe dizia assim: professora, tudo bom com a senhora? Tudo bom, professora Jéssica Mongeiro? Tudo bem com a senhora? Olha, eu peço licença, eu sou muito aquele cachorro ali, e eu estava trabalhando, e eu tive que sair do trabalho para vir resolver bagunça para dele. Então a senhora me dá licença, que eu preciso resolver uma situação ali. E aonde ela resolvia, Guilherme? Na sala mesmo. É na sala mesmo. Cachorro. Dentro da sala que ela resolvia. Né? Quando é que minha mãe aparecia de novo na escola? Quando? Nunca mais. Então a gente brigava fora da escola, para não dar problema ali na escola. E eu gostava muito de brigar. E o pessoal gostava de me ver brigando. Porque quando eu estava apanhando, eles gritavam o nome da minha irmã, no meio da confusão ali. Gritava o apelido dela. Qual o apelido dela, veio? Cuca. E eles diziam assim: a Cuca vai pegar. E pegava mesmo. Entrava no meio da briga e brigava igual um homem, batia em todo mundo. E dava porrada, e dava chute na cara dos outros. E até hoje, minha irmã, ela agora está na bênção, porque ela está na igreja. E quando alguém perturba ali, o que ela fala? Ela fala assim: eu vou me retirar. Eu vou me retirar para a velha natureza não aflorar. Né? E veja, queridos, por que eu brigava na escola? Porque eu tinha certeza que quando eu estivesse apanhando, o que aconteceria? A minha mãe ia aparecer. A Cuca ia aparecer. Então eu tinha plena certeza, quando eu estivesse apanhando, de algum lugar a minha mãe ia aparecer e ela iria resolver a parada ali para mim. Entende? Eu tinha plena certeza. E as pessoas, quando entravam na briga comigo, eles diziam assim: você não tem sua irmã aqui para te proteger, não. E eu não sei de onde que ela saía. Parecia que ela ficava escondida, só esperando. E ela aparecia ali na hora certa e ela me defendia. Veja, queridos, uma coisa, Elias acabou se esquecendo. Elias ficou chorando no canto, se lamentando pela tristeza, pelo problema, com medo de Jezabel. E ele se esqueceu, querido, que ele tinha alguém para brigar por ele, que ele tinha o seu irmão mais velho, Cristo Jesus, que entraria na briga, e ele não perde uma luta. Às vezes, querido, na vida, nós nos esquecemos que temos alguém para lutar conosco. Você apanhou a vida toda de Satanás, levou na cara, tomando na cara dele, porque você se esqueceu de que é um Deus pronto para brigar contigo. Vive aí chorando pelos lados. Vem dia de quarta-feira na igreja para chorar dentro dos cultos. Ah, mas Deus não me abençoa. Ah, quero pedir oração porque eu estou passando por muitas provas. Estou passando por muitas lutas, por muitas dificuldades. Ah, quero pedir oração porque Deus não derrama bênção na minha vida. Vive chorando pelos cantos da igreja, reclamando bênção que nunca recebe, reclamando promessa de Deus. Olha, queridos, o profeta, ele estava na vida boa, comida, água fresca, sombra, tranquilidade. Estava quente demais, tirava a camisa, dava um mergulho ali
no ribeiro, estava com fome, o que o corvo trazia para ele? Mas qual sanduíche? O hambúrguer. Não sei se era de frango. Na época era mais um cordeiro. Então veja, queridos, mas de repente o profeta, ele começa a observar que o seu ribeiro, pouco a pouco estava o quê? Secando. Pouco a pouco, a vida boa havia chegado ao fim, querido. Pouco a pouco estava secando ali, não estava chovendo mais. Mas eu te pergunto, por que o ribeiro de Elias secou? Me fala aí. Por que o ribeiro secou? Uma missão maior para fazer lá na frente. Deus queria ser honrado através dessa missão. Tinha uma missão, ok? Por que o ribeiro secou, querido? Por que o ribeiro secou? Isso aí é Oi? Porque o milagre precisaria acontecer. Milagre acontecer, ok? Por que o ribeiro secou? Não haveria mais chuva, ok? Por que parou de chover? Por que secou e parou de chover? Deus permitiu? Por que secou? Por que parou de chover e secou? Por que, Guilherme? Porque tinha que ver a cabe, né? Ver a cabe? Tá. Por que parou de chover e secou, queridos? Porque às vezes, pastor, na vida da gente, às vezes tem provas que a gente passa, e aí, no deserto, tipo de Elisa, ele foi ao deserto. Lá na frente a gente vê o que aconteceu com a viúva, entendeu? Então, Deus viu que lá tinha alguém na frente esperando por ele, para ser operar um milagre. Vamos ler de novo aqui, capítulo 17, verso 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, ele disse: tão certo como vive quem? Deus de quem? Perante cuja face estou, nem orvalho e nem chuva, o que, querido? Haverá nesses anos, segundo o quê? Então eu pergunto de novo a você: por que parou de chover, querido? Por causa da palavra de Elias. Hã? Por causa da palavra de Elias. Por causa da palavra de Elias. Ou seja, quem pediu para parar de chover? Quem pediu, queridos? Elias pediu. Hã? Elias pediu a Deus para Ok, então eu te pergunto, irmã, por que parou de chover? Responde aí. porque Deus permitiu. Só acabou de falar. Porque Elias Ele pediu, Quem pediu? Por que o ribeiro secou? porque falou de chover. Mas por que parou de chover? Ele pediu. E por que o ribeiro secou? Porque Elias pediu, queridos. Elias mesmo pediu. Ele não pediu a Deus. Ele não disse assim para Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, que nesses próximos anos, 3 anos e meio, Tiago fala acerca disso. Ele disse assim: nem chuva e nem o quê? Orvalho vai cair. Segundo a mim, o quê? Então, queridos, responda para mim: parou de chover porque Elias, com convicção, Elias pediu, queridos. Porque Elias pediu e Deus atendeu a oração dele. Como é que a gente ora, queridos? Como nós oramos? Quantos já oraram assim para Deus? Senhor, quebra o meu coração de pedra e faz dele um coração de carne. Quantos já oraram assim para Deus? Amém. Quantos? Okay? Quantos já pediram assim: Senhor, quebra a minha vida e faz de mim um vaso o quê? Quantos já pediram a Deus para quebrar a sua vida e fazer um vaso novo? Amém. Amém. Quantos aqui, queridos, já pediram a Deus assim: Deus, moe a minha vida, faz o que tiver que fazer, mas muda a minha vida. Quantos já pediram assim para Deus? Para fazer o que quiser ali, mas poder mudar a vida. Então, querido, você está reclamando de quê? Você está vindo para a igreja de quarta-feira, fica chorando aí no banco, das provas que está passando, está reclamando de quê, irmão? Por que você está reclamando? Você não pediu a Deus para moer a sua vida? Para fazer de você um vaso novo? Para mudar ali a sua vida? Não há crescimento sem prova, querido.
Não há nenhum crescimento sem prova. A gente só cresce quando a gente é provado. Olha a igreja. A igreja, quando ela, nos países onde há perseguição, as pessoas são tão fiéis que, se preciso for, elas dariam o quê? A sua própria o quê? Vida. Ela não tem medo da vida, querido. Nos lugares onde as pessoas elas têm uma vida tranquila, tem um tiroteio no bairro. Pastor, hoje não tem culto não, porque vai ter um tiroteio aqui no bairro, então não dá para ir, está perigoso. Vai lá em alguns países da África, vai lá em alguns países muçulmanos. Se você tiver com a Bíblia embaixo do braço, eles cortam a sua cabeça. Fala com eles que não vai ter culto. Não, hoje a gente não vai ter culto não, porque eles não estão nem aí, queridos. Porque onde há perseguição, a fé ela fortalece. E às vezes a pessoa chega na igreja e começa a chorar. Ah, Deus não gosta de mim. Mas por quê? Não, porque desde quando eu entrei na igreja, a minha vida melhorou ou piorou? Melhorou ou piorou? Piorou. Eu só tenho prova na minha vida. Bom, querido, se você quer entrar na igreja para só ter bênção na sua vida, o seu lugar não é aqui. Porque se os discípulos, eles foram covardemente mortos. Alguns foram amarrados ali os seus pés ao rabo de um cavalo, sendo arrastados na cidade, até se acabar esfolando o camarada todinho. Outros, Isaías, foi cerrado ao meio. Filipe, cravado de flechas. Paulo teve o seu pescoço cortado. João, o pescoço ali, a cabeça servida numa bandeja. Se o seu próprio mestre, ele morreu crucificado, que vida boa é essa que você quer na igreja, querido? Que vem para a igreja, fica reclamando, que só tem prova, só tem luta, só tem dificuldade. Ah, Deus ainda não me ama. Deus amava José, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. E o que aconteceu com ele, querido? Jogado ali num poço pelos seus próprios irmãos, passou medo, frio, durante toda aquela noite. E eu fico imaginando, querido, a situação ali de José. Eu fico pensando assim, eu não vejo José durante a noite, ele brincando. Vocês conhecem uma brincadeira chamada beliscão? Não, mas não é de beliscar não. Talvez tenha outro nome lá na Bahia. É aquela que você... É beliscão, né, dona Leite? Chama? Aquela que você junta as pedras, aí você joga uma por alto, bate o palmo e pega. A gente chama, né? Depois joga a pedra, pega a outra, bate. Aí joga duas, e aí você vai jogando. Como é que é o nome do Léo? Como? Não entendi que eu estava aqui agora. Capoeira? Não. Não vi não. Juleide, qual o nome? Que joga a pedra pra cima, bate a palma. Ah, eu não sei não, mas... Sabe? Três Maria. Hã? Três Maria. Três Marias? Aquela que a gente joga, bate a palma e pega. Depois joga uma, pega a outra. É Três Marias? Não é beliscão, né, meu bem? A gente chama aí, não é de beliscar. Eu não fico imaginando o José, querido, dentro daquele poço, brincando ali de Três Marias, ou fazendo cruzadinha na parede do poço, para poder ver o tempo passar. Eu fico imaginando José passando a noite em quê? Mas em quê? Oração. Em oração, porque ele ouvia a conversa entrava dentro do buraco, e os seus irmãos queriam fazer o que com José? Fazer o que, irmão? Matar. Eles queriam matar. Não é isso? E de manhã cedo, alguém pega e joga uma corda lá dentro do buraco. Quem sabe a corda caiu em cima da cabeça de José. Se você estivesse no lugar dele, o que você pensaria? Meus problemas o quê? Acabaram. José pensou que seus problemas tinham acabado, mas eles só estavam o quê? Começando. Foi vendido como escravo, querido. Jogado ali numa prisão. Acusado injustamente pela esposa de Potifar. Ele foi acusado de quê? Do que ele foi acusado? De quê?
Fala aí, Léo. De estupro. Né? Imagina, querido, se fosse um jovem aqui da nossa igreja, como é que ele teria passado aqui? Correndo como? Se o José fosse da nossa igreja, como é que ele teria passado correndo na rua? Quando fugiu da mulher de Potifar? Como ele saiu correndo? Seminu. Imagina aí, se passasse no jornal aqui da cidade, é Inter TV, né? Notícia Macaé. Notícia Macaé. Notícia Macaé. Imagina aí, se passasse na televisão meio-dia, no jornal policial, jovem adventista do Novo Horizonte é fragado correndo seminu na rua por ter tentado usurpar a esposa do seu patrão. Imagina, querido. Se ele viesse aqui na igreja e falasse que era mentira, vamos ser sinceros, a gente acreditaria nele? Acreditaria? Não. Sim ou não? Não. Ele seria disciplinado na igreja, agora prova aí. Pô, pelado na rua, imagina, querido. Deus, ele não amava Jó, não amava Daniel. Então, querido, não vem com essa história de que está doendo, de que é para Deus parar. Se você orou pedindo a Deus para ser transformado, para mudar ali a sua vida, então você tem que aguentar aquilo que você pediu. Precisa aguentar. Elias, antes o Querite, era chamado de Elias o Tisbita. E Deus o levou à presença de Acabe para dar uma mensagem de arrependimento, de mudança de vida, de transformação. Mas na realidade, querido, quem saiu transformado foi o próprio Acabe, foi o próprio Elias. Porque ele era Elias o Tisbita. E ele saiu do Querite para se transformar num homem de Deus. Para Deus, querido, não importa quem você é, a função que você tem, a profissão que você tem. Para Deus o que importa é aquilo que Ele deseja que você venha se tornar. É o que Ele quer fazer por você. Você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, então tem que aprender a sofrer, querido. Tem que suportar ali a prova. Tem que ter peito para poder andar ali com Deus. Quando eu estudei lá na Bahia, eu vendia de tudo lá. Né? Nos 4 anos que eu fiquei lá, tudo que você imaginar eu vendia. Vendia lingerie para as meninas, colocava mulheres para vender para mim, vendia roupa, comida. E eu vendia umas camisas que na época se tornaram famosas ali na Bahia, não as minhas, mas as que eu comprava, que eram camisas com textos da Bíblia, parte de textos ali da Bíblia. E eu lembro de uma, que ela era escrita assim: é fácil andar com Jesus no peito, difícil é ter peito para andar com quem? Com Jesus. É fácil falar que serve a Deus da boca para fora, que é adventista, mas quando as provas vêm, quando perde o emprego e só acha emprego que trabalha qual dia? No sábado. Quando é a faculdade, se você não for na sexta-feira, você vai reprovar. Quando você passa por dificuldades, aí mostra quem é quem. Entende, querido? Aí mostra ali quem realmente quem a pessoa é. Alguns admiram a fé das grandes pessoas, como Paulo, Pedro, Isaías. Oram para ter uma fé como a deles, mas não querem pagar o preço por ser cristão. Veja, querido, Deus ele está interessado em pessoas que sejam tão fiéis a Ele, que se preciso for, vai dar a própria o quê? A própria o quê? A própria vida. Imagine se tiver uma perseguição hoje e chegar os policiais aqui com as armas, com o fuzil, e ele entrar e falar: olha, ou você nega o seu Deus ou você morre. Imagina, querido. Coisas piores a gente vai passar ali. Deus ele não está atrás de pessoas que se entregam por qualquer coisa, pessoas que desanimam da fé por qualquer coisa, que por qualquer coisa sai da igreja. Eu não boto mais o pé naquela igreja porque o Biléu falou mal de mim ou não me cumprimentou. Deus não está atrás dessas pessoas, querido. Esse tipo de gente não faz falta quando sai da igreja. Eu vou sair da igreja do Novo Horizonte porque ninguém me ajuda. Não faz falta na igreja, porque mais cedo ou mais tarde sairia da igreja. Deus está atrás de pessoas que
que sejam realmente fiéis a Ele. Deus quer pessoas, Ele deseja pessoas que querem o céu mais do que toda a sua vida, e não pessoas que querem apenas brincar ali de estar na igreja, não pessoas que querem brincar de ir ali. Em 1984 teve ali os Jogos Olímpicos de Los Angeles. A cena mais marcante desses jogos foi a maratona feminina. Vocês lembram quem ganhou a maratona feminina? Lembra? Não lembro não. Vocês não eram nascidos? 84? Não. Eu também não. Eu acho que já era, mas não lembro não. Você acha que já era? Você foi meu professor do Veja, ninguém lembra quem foi a vencedora da maratona feminina de 1994. Mas a cena mais marcante, e aqueles que nasceram tempos depois, em algum momento da sua vida vai ter acesso a ela, foi quando a suíça Gabriele Andersen Scheis, ela chegou completamente esgotada para completar a prova ali da maratona feminina. O estádio parou de olhar para aqueles que estavam chegando, e o estádio em pé começou agora a aplaudir, Gabriele, porque ela estava chegando agora para completar. Ela chegou ali, querido, na 37ª colocação, para poder completar a prova, e ela completou os últimos 100 metros em 5 minutos e 44 segundos. E quando ela chegou, querido, ela chegou exausta. Quando ela cruzou a linha e os médicos chegavam para poder tentar segurá-la, os seus treinadores chegavam para tentar ampará-la, porque ela caminhava como se fosse uma bêbada, de um lado ao outro da pista. E todos que chegavam para tentar ampará-la, ela dava de mão. Ela não queria que ninguém ajudasse. E quando ela completa, quando ela cruza ali a linha de chegada, ela cai exausta ali no chão. Deus não quer nessa igreja, na igreja do Novo Horizonte, pessoas que não saibam o verdadeiro valor do céu. Desculpe, irmão. Deus não quer pessoas nessa igreja que por qualquer coisa saem da igreja. Conhecem pessoas assim? Conhecem? Qualquer coisa saem da igreja. Não deixou pregar, não boto mais o pé na igreja. Não deixou cantar, não vou mais naquela igreja. Um bando de hipócritas. Um quer ser melhor do que o outro. Não ajudou numa receita médica. Igreja sem amor. Na hora que a gente mais precisa, ele dá as costas para a gente. E acaba saindo da igreja. Queridos, Deus ele não quer esse tipo de pessoa aqui. Pessoa que chora por qualquer coisa. Deus quer nessa igreja servos leais a Ele. Que quer a gente esteja com a igreja lotada, ou com 2 pessoas apenas, mas que permanecem firmes aqui. Amém. Mas você precisa lembrar, para ser um homem ou uma mulher de Deus, você vai ter que sofrer. Para ser um homem ou mulher de Deus, você tem que aguentar. É o que se diz no interior: montou no burro, tem que o quê? Conhece essa frase? Não? Montou no jegue? Tem que mudar. Tem que aguentar o trote. Não é assim? Frase? É. Montou no jegue, você tem que aguentar o trote. Jesus ele disse isso em outras palavras. Ele falou assim: na igreja do Novo Horizonte, aquele que lança a mão no arado, e o quê? Olha para onde? Para trás. Não é o quê? Digno de mim. Não é digno de você. Se você quer ser um homem de Deus, você tem que aguentar as provações. Se você quer ser uma mulher de Deus,
você tem que aguentar as provações. Que perder o emprego, você acha que no período da perseguição, do fechamento da porta da graça, é emprego que você vai perder? No fechamento da porta da graça, é o risco de faculdade que você vai perder? É sua vida, querido. É segurar uma criança e falar, ou você larga o seu Deus, ou a gente vai partir essa criança no meio e cortar na sua frente. E aí? O que você vai fazer? Mas pastor, é meu filho. Ou você larga esse Deus, ou você vai perder o seu filho. Ou você larga o seu Deus, ou a gente vai tirar na sua cabeça agora. O que você escolhe? Quantos nessa noite desejam ser um homem ou uma mulher de Deus? Deseja falar assim, Senhor, me fortaleça a minha fé. Me ajuda. Todo aquele que assim desejar, Deus ele tem o poder de ajudar, de mudar a sua vida. O poder para fortalecer a sua fé. Sou pecador, não é meu querer, eu não posso mais controlar meu ser. Dentro de mim está uma forte dor que me rouba a paz e tira o meu valor. Eu oro então ao Senhor Jesus, confiando que seu grande amor me conduz, mas não posso ver a esperança em mim. Estou na escuridão sem fim. Eu não posso ver nem sequer a luz que do céu me vem, mas eu posso crer que Jesus me quer e que o seu amor é eterno e fiel. E eu me entrego então aos braços de amor do Pai, confiando que sua graça é tudo que vou precisar. E eu me entrego, Pai, aos seus cuidados de amor, pois eu quero ser somente o seu louvor. E eu me entrego então aos braços de amor do Pai, confiando que sua graça é tudo que vou precisar. E eu me entrego, Pai, aos seus cuidados de amor, pois eu quero ser somente o seu louvor. Amém? Vamos orar? Senhor. Bendito Deus e Pai, Deus de amor, Deus de misericórdia, colocamos, Senhor, a nossa vida nas suas mãos.
na certeza de que o Senhor há de nos ajudar, fortalecendo a nossa fé, mas acima de tudo, Deus nos auxiliando para alcançarmos o perdão do nosso pecado e um dia estarmos contigo nas mansões celestiais. Abençoe nossa vida, nossa família, Amém. mas acima de tudo abençoe também nossa igreja. Amém. Que todos que aqui adentrarem possam ter a certeza que aqui é um local onde o Senhor se faz presente. Amém. Iremos agora para o nosso lar, na certeza da sua companhia ao nosso lado. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Amém.